Amém. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Amados, existe o tempo de Lodebar, mas também existe o tempo de voltarmos para a mesa do rei e se assentar com ele. E o tempo de Deus em nossas vidas, o tempo de Deus em sua vida, ele irá se cumprir. Não fique atônito, não se desespere, não perca a fé, porque o Senhor, ele não se esqueceu de você, ele não se esqueceu de nenhum de nós. Diga nesta noite: Senhor, eu quero uma grande luta. Nós podemos ficar até estarrecidos com esse pedido, mas é através de uma grande luta que virá uma grande vitória sobre as nossas vidas. Porque se não houver luta, não vai haver vitória. Se não houver tristeza, não haverá alegria. Se não houver o impossível, não haverá milagre em nossas vidas. Então, nesta noite, nós precisamos entender, nós precisamos querer mais e mais do nosso Deus. Nós precisamos dizer para o nosso Deus: Senhor, me prepara para esta grande luta, porque a grande vitória virá sobre as suas vidas. A palavra de hoje está no livro de 2 Reis, capítulo 5, versículo 1 em diante. Amém? Assim diz a palavra do Senhor aos nossos corações. E Naamã, general do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu Senhor e de alta estima, porque por meio dele tinha dado o Senhor vitórias à Síria. E era este homem valoroso e extremo, porém era leproso. E da Síria tinha saído tropas armadas e tinham levado presa uma criada, ainda pequena, da terra de Israel, a qual servia a mulher de Naamã. Esta disse à sua senhora: se rogasse o meu senhor ao profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. E Naamã foi e notificou isto ao seu senhor, e o declarou, dizendo: assim e assim tem dito a menina que é da terra de Israel. E o rei da Síria então lhe disse: anda, vai, e eu enviarei uma carta ao rei de Israel. E ele partiu, pois levando consigo 10 talentos de prata e 6.000 peças de ouro, e 10 mudas de vestes. E também levou a carta para o rei de Israel, que dizia assim: logo quando chegar a ti esta carta, saberás que eu enviei a ti a Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. E logo que o rei de Israel leu a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu, Deus, que mate e dê a vida, para que este envie a mim, para que eu cure o homem da sua lepra. Considerai isto agora, e vede como busca ocasião contra mim.
E quando Eliseu, homem de Deus, ouviu que o rei de Israel havia rasgado as suas vestes, mandou que dissessem ao rei: por que rasgastes as tuas vestes? Mandai-o a mim, e saberá que há profeta em Israel. E veio Naamã com seus cavalos e com seu carro, e se pôs à porta da casa de Eliseu. E Eliseu então lhe enviou um mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te será restaurada, e serás limpo. Amém? Podemos assentar em nome do Senhor Jesus. Amados, logo no início do versículo 1, ele traz para nós um currículo invejável de quem era o general Naamã. Pois o texto mesmo nos diz que ele era um homem respeitado e de grande valor para o seu Senhor. E no mesmo versículo também, o primeiro, ele encerra-se com um porém, com uma leitura, com uma frase amarga. Encerra dizendo que ele era um homem honrado, respeitado, porém leproso. E essa doença, como todos nós já sabemos, naqueles tempos ela trazia um desconforto para todas as pessoas na qual possuía. E logicamente trazia um desconforto para o general Naamã. E esse desconforto via para ele, era um desconforto tanto físico, como também um desconforto social. E o general Naamã, ele precisava de um milagre na sua vida. Ele necessitava que aquela lepra fosse curada em seu corpo. Aí neste momento começa uma reviravolta na sua vida. Mas essa reviravolta que ele teve sobre a sua vida foi uma reviravolta para melhor. Na casa de Naamã havia uma escrava, uma menina, e ela era cativa naquela casa. E nós paramos para pensar, nós paramos para ver como é a história do general Naamã. O general Naamã, ele possuía uma doença que naquele tempo era incurável, que era a lepra. E ele não poderia estar no meio do convívio de pessoas, ele não poderia estar no meio da sociedade, porque a própria doença o afastava disso. Mas interessante disso é que esta serva, que esta escrava que vivia cativa na casa de Naamã, convivia com ele praticamente 24 horas por dia, estava quase que todo o tempo ao seu lado, para estar o servindo, mas ela não foi contaminada com a lepra, ela não pegou a lepra, ela não foi contagiada. Pelo contrário, mas sim a compaixão daquela menina que contagiou Naamã. E naquele momento, aquela menina, aquela serva, aquela escrava, ela fala para a sua senhora:
Senhora, quem dera que o meu senhor Naamã estivesse em Samaria, diante do rei, diante do profeta, diante do homem de Deus, e ele com certeza o restauraria da sua lepra. E a Bíblia nos diz que Naamã foi e disse ao rei da Síria, e o rei da Síria, no mesmo momento que ele recebeu a sua visita, falou para ele: vai lá, está aqui a carta que eu estou te enviando para o rei. Vai perante ao rei de Samaria, que quando ele ler, ele saberá o que fazer. Ele irá resolver o seu problema. Irá resolver esta doença que é incurável em você. E com isso, mesmo o general possuindo esta doença, mas nós vemos nesses relatos as vantagens que esse homem possuía na sua vida, as vantagens na qual ele adquiriu no decorrer da sua vida, pelo cargo que ele ocupava, pelo cargo de general do exército das tropas do rei da Síria. Mediante a esse cargo que ele ocupava, que ele era o comandante geral deste exército, ele se tornou um homem muito respeitado, se tornou um homem muito honrado e conceituado dentro daquele reino. Mas através disso, por meio disso, o Senhor lhe daria a vitória. Ele realmente, o general Naamã, ele era um homem muito privilegiado em sua posição. E por causa disso, ele deveria causar um certo constrangimento aos outros militares. Ele poderia causar um constrangimento a outras pessoas. E esse constrangimento poderia ser virado como uma inveja contra ele, por causa daquele alto cargo que ele ocupava. E por causa desse alto cargo que ele ocupava, ele possuía, ele usava um uniforme belíssimo, cheio de medalhas. Afinal de contas, ele era o general do exército da Síria. Mas apesar de tudo isso, apesar de todo esse glamour que ele poderia ter, apesar de toda essa honra que ele conquistava, mas debaixo daquela roupa que ele vestia, debaixo daquela farda de general cheia de medalhas, Naamã escondia uma doença. Escondia uma doença que naquele tempo era muito grave. E essa doença era a lepra, como todos nós sabemos. E agora nós nos perguntamos, de que adiantava toda aquela roupa, todo aquele vestimento, tantas medalhas penduradas nele, tanta admiração das pessoas pelo cargo que ele ocupava, tanto dinheiro que ele possuía, porque quando ele chegava no seu palácio, quando ele entrava no seu quarto, que ele fechava a porta, ele tirava toda aquela capa que ele demonstrava para as pessoas e mostrava realmente
como ele era. Realmente, o que ele tinha, realmente o que ele convivia todos os dias, todos os momentos com aquela doença. E eu fico imaginando que tal sofrimento ele tinha, tanta bajulação ele deveria receber pelo cargo que ele ocupava, tanta honra que ele tinha. Como é que ele vivia dentro do seu coração? Como é que ele ficava diante de tudo aquilo, sabendo o que ele possuía, sabendo o que ele tinha debaixo daquela roupa? E por que eu estou falando tudo isso? O que é que eu quero dizer com essa história do general Naamã? O que eu quero dizer é que cada um de nós sabe a ferida que possui na sua alma, sabe a ferida que tem. Muitas das vezes as feridas que nós carregamos dentro de nós, nós não expomos para os outros. E quando nós não expomos para os outros, as outras pessoas, elas não sabem. Às vezes nós trazemos essa ferida lá dentro da alma, ferida sentimental, ferida familiar, ferida do trabalho, ferida nas finanças, e ferida às vezes que nós nem sabemos, ferida de doenças que nós carregamos dentro de nós. Para que querer mostrar uma coisa que nós não somos? Para que nós queremos demonstrarmos para os outros que nós vivemos, que nós temos uma vida perfeita? Se o Deus que nós servimos, Ele sabe de todas as coisas. Se o Deus que nós servimos, Ele conhece e Ele sabe de todas as feridas que nós temos dentro das nossas almas. Muitas dessas feridas, nós nem sabemos que existem em nós, mas o Senhor, Ele sabe. O Senhor, Ele conhece cada um de nós. O Senhor, Ele conhece lá no fundo, dentro do nosso interior. E às vezes esse nosso interior, lá no fundo, ele está um tremendo de um vazio muito grande em nossas almas. E toda essa infelicidade, todo esse vazio acalentado dentro de nós, acalentado na alma, tudo isso verdadeiramente é a falta de Deus em nossas vidas. Falta de Deus, porque mediante a tudo que nós vivemos, mediante ao nosso dia a dia corrido, mediante a cada coisa que nós enfrentamos, como eu falo aqui, às vezes nós nos esquecemos do Deus que nós servimos. Às vezes nós nos esquecemos que nós servimos a um Deus todo-poderoso que conhece cada um de nós, lá dentro, nas nossas entranhas, lugares que nós nem conhecemos, mas o Senhor, Ele conhece cada um de nós. O Senhor, Ele sabe do que é que nós somos capazes de fazer, mas também Ele sabe do que é que nós verdadeiramente não somos capazes de fazer. E o Senhor, nesta noite, Ele vem ao nosso encontro para falar aos nossos corações
e dizer para cada um de nós: eu conheço a sua vida melhor do que você mesmo. E esta é a oportunidade que o Senhor está nos dando nesta noite, por Ele conhecer cada um de nós. E a palavra do Senhor nos diz que Ele esquadrinha os nossos corações. O Senhor, Ele conhece os nossos corações melhor do que cada um de nós. E naquele momento, o general Naamã, ele sabia e ele enxergava todas aquelas feridas ocasionadas pela lepra no seu corpo. Mas em decorrência dessa doença já fazer parte da sua vida, dessa doença estar com ele 24 horas, talvez ele não sentisse nem dor. E quando isso acontece, isso é uma das piores coisas que pode acontecer com o ser humano. É quando ele perde a sensibilidade daquilo que lhe faz mal, daquilo que lhe afasta do Senhor. Amados, quando uma pessoa falta com a verdade, quando ela furta, ou mesmo quando ela rouba, e mesmo ela fazendo tudo isso, ela já não se sente mais constrangida do que ela fez. Aquilo não lhe incomoda mais. Aquilo é como se fosse corriqueiro da sua vida. Aquilo é como se fosse o certo que ele estava fazendo. Mas isto já é um sinal de que esta pessoa tem feridas no corpo e não se incomoda mais. E isto, amados, isto é muito grave para as nossas vidas. Quando nós fazemos as coisas que nós achamos que nós estamos fazendo certo, e aquilo ali já entra no nosso dia a dia. Quando nós estamos no meio das pessoas, quando nós estamos nas redes sociais, nós fazemos questão de demonstrar para essas pessoas que tudo está bem, que nós estamos vivendo maravilhosamente bem, e que nós temos uma vida perfeita e saudável. Porque se nós pararmos para pensar, se nós pararmos para ver as redes sociais, dificilmente alguém vai postar alguma coisa se lamentando, dificilmente alguém vai mostrar alguma coisa de necessidade que está vivendo, que está passando, dificilmente vai mostrar alguma pobreza da sua vida. Sempre querem mostrar o melhor, sempre querendo demonstrar coisas que não são, coisas que não vivem. Mas quando nós chegamos em nossa casa, quando nós entramos no nosso quarto, que trocamos de roupa, nós vamos ser realmente quem nós somos. Nós vamos demonstrar realmente o que nós somos. E o general Naamã, debaixo de todo aquele uniforme, debaixo de todas aquelas medalhas que ele tinha no seu peito, na qual fazia parte do cargo que ele exercia,
mas ele escondia uma doença terrível dentro dele, que era a lepra. E somente aquelas pessoas que conviviam mais diretamente com ele, que estavam no seu dia a dia, é que sabiam daquela doença, sabiam daquela existência, e provavelmente também sabiam do sofrimento que ele tinha, do sofrimento que ele vivia. Assim como o general Naamã, talvez cada um de nós sejamos pessoas admiráveis, pessoas benquistas, que talvez ocupemos às vezes até uma posição de destaque dentro da sociedade, ou uma posição de destaque dentro da sua família. Mas pode ser que existe algo que cada um de nós temos vergonha de demonstrar, temos vergonha de falar. Mas não aflita o seu coração, fique tranquilo, fique em paz, porque o Senhor nesta noite, como todos nós sabemos, Ele se encontra aqui na sua casa, Ele se encontra aqui presente neste lugar. E o Senhor nesta noite, Ele quer fazer uma restauração completa na sua vida. Ele quer fazer uma restauração completa externamente e principalmente uma restauração interna, onde ninguém vê, somente o Senhor. Esta é a oportunidade que o Senhor está falando aos nossos corações. Esta é a oportunidade que o Senhor está vendo os corações de cada um de nós. Esta é a oportunidade que o Senhor sabe das feridas que nós temos entranhadas lá dentro do nosso corpo. E às vezes nós temos feridas que nós nem sabemos, mas o Senhor sabe. E é por isso que Ele está falando para nós, que Ele quer restaurar todas essas feridas que estão intimamente cravadas dentro das nossas almas. Amados, a palavra do Senhor, ela nos diz, no livro de Salmos, capítulo 34, versículo 17 ao 19, que diz: hoje justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor os livra de todas. Amados, naquela região que Naamã vivia, naquela região que Naamã trabalhava, que Naamã era o general, possuíam muitas pessoas que eram doentes, que eram leprosos, mas somente ele foi curado. Por que somente o general Naamã foi curado? Porque ele procurou o profeta para ser curado. E nesta noite o Senhor fala aos nossos corações, Ele quer que nós nos humilhemos e procuremos o Senhor para nos curar. E procuremos o Senhor para restaurar, aleluia, o nosso interior, para curar aquelas feridas, como eu falei, dentro da nossa alma, que nós às vezes nem sabemos que possuímos, nem sabemos que existe. E às vezes elas já estão lá dentro, muitos anos e anos, e já faz parte da nossa vida, no nosso dia a dia. Já faz parte da nossa convivência dentro de nós. E todos nós sabemos
que não foi a água do rio Jordão que curou a lepra do general, nem os 7 mergulhos que ele fez, mas sim, o que curou verdadeiramente o general Naamã da sua lepra foi a obediência e a fé ao profeta sobre a sua vida. E mais uma vez o Senhor fala para nós, mais uma vez o Senhor vem aos nossos corações. Se nós queremos verdadeiramente ser curados de todo e qualquer tipo de doença, tanto interior como exterior, nós devemos obedecer ao Senhor. E nós também devemos ter a fé inabalável de que Ele tudo pode sobre as nossas vidas. Por isso todos nós podemos e temos condições de experimentar esse refrigério que existe na água, que é uma água especial, que é uma água que flui do trono de Deus, através daquela fé, através da sua obediência à palavra de Deus. E você irá ver, você irá começar a ver, seu dia a dia, o milagre e a transformação na sua vida. Amados, essa nova postura que foi adotada pelo general Naamã, ela também gerou uma bênção externa em sua vida, que além dele ser curado daquela lepra, ele teve a salvação de sua alma, pelo meio da sua conversão. E apesar de tudo isso, o general Naamã, por ser o personagem principal desta leitura, nós podemos aprender com os outros, que também passaram muito rápido pela sua biografia. As pessoas como aquela serva cativa israelita, o profeta Eliseu e Gease, o seu servo. Amados, para que serve essa história que nós falamos aqui hoje? Qual o sentido que ela traz para as nossas vidas? O sentido que ela vai trazer para as nossas vidas é a história de um homem que revela a nós e nos mostra a cada um de nós a providência de Deus em sua vida. E a providência de Deus também sobre as nossas vidas. E nos mostra o seu poder e a sua graça redentora. E nos demonstra assim, que a graça de Deus e a salvação, elas não se limitam somente a Israel, mas a todos os israelitas e não israelitas. E nesta noite, amados, o nosso Deus, Ele quer que nós saibamos que Ele continua sendo o mesmo Deus de ontem, Ele é hoje. O mesmo Deus que curou o general, Ele pode curar qualquer ferida da nossa alma. Basta nós, verdadeiramente, sermos obedientes, crer que o Senhor fará, crer que o Senhor agirá sobre as nossas vidas, e tudo será resolvido. Amém? Obrigado pela oportunidade, em nome de Jesus.